Tá tipo Mestre Yoda. Usar o fone, você vai entender a força irá um dia. Padawan jovem. Jovem Padawan. Padawan. Lapada nela o dia inteiro. Inteiro. Gostou? Nova sensação do axé brega, hein? Gente, bora lá pro 39, Guts Uau! versus Lan. Uou. Tá chegando um ser humano, quer dizer, tá chegando um ser de armadura. Logo mais. O monstro. Sensação da academia. Ui. Ó. A marca do sacrifício. Guts e Sérpico se colocavam frente aos monstros. O Kelp dispara mais 2 tiros de água mirando o Sérpico, que é protegido pelos espíritos do vento. Então, ele revida com o balançar da espada de vento. Mas assim como as rajadas de água foi bloqueada pelo vento, seu ataque foi bloqueado pela água da chuva. Mas ainda assim, Sérpico acredita que pode vencer. Deixe esse lagarto verde comigo. Eu cuido dele, como quiser. Enquanto Sérpico caminha na direção do Kelp, Guts arrasta sua espada na direção do ogro. Ambos disparam juntos uma investida. Com a Dragon Slayer, Guts estraçalha a coluna de madeira do bicho. E em seguida decide usar o teto de uma casa como arma. Mas Guts atravessa as telhas, se apoia no joelho do monstro e o corta na região do pescoço, arrancando uma de suas presas no processo. O monstro cai e os trolls vão até ele para comer sua carne. Mas o ogro ainda estava vivo. Ele agarra um dos trolls e o joga em Guts, que desvia facilmente. O troll acabou sendo lançado para dentro da barreira. Então, foi dissolvido. E Varela apressa Silk, que continua lançando o feitiço. Em uma espécie de mundo astral que copia esse mundo, ela percebe algumas colunas um pouco mais distantes da igreja. Com seu espírito, ela vai até lá. Antes da igreja, havia um santuário mágico nesta coluna. Onedu, eu vejo agora. Neste lugar ainda reside o espírito dela. Silk então aponta seu cajado para aquele intenso brilho rodeado de espíritos. Enquanto isso, o Kelp continuava a disparar as rajadas de água, sem parar. Sérpico corria para se esquivar, mas uma das rajadas o atinge no ombro e ele cai. O monstro então estica sua língua e agarra a perna do nobre, que como resposta, dispara uma rajada de vento e parte a língua da criatura. Ele dispara uma segunda rajada, mirando a garganta do monstro, mas esse segundo ataque não atravessa a parede de água. O Kelp vira seu olhar para baixo, para os pés de Sérpico. A água no chão começa a subir por seu corpo, até que chega à sua boca e nariz. Farnese grita pelo nome de Sérpico, que se debatia. Ele não conseguia respirar, mas logo mantém a compostura. Abre os olhos e com a ajuda dos espíritos do vento... Ele aprendeu, ele manja muito. Bloquear o vento com as gotas da chuva não é sua única arma. Quase morri afogado. Mas agora eu sei que o poder do vento pode fazer bem mais do que soprar uma simples brisa. Sérpico balança sua espada, mas dessa vez não para disparar um ataque cortante. Fazendo o vento girar, ele abre um espaço sem água ao redor do Kelp. Sérpico se aproxima e, usando sua rapieira, perfura o monstro, atravessando da submandíbula até o olho esquerdo. Mas o Kelp afasta o nobre com um jato de água, o jogando contra os trolls. Uma das clavas de um dos monstros acaba furando Sérpico. Ele estava com problemas, pois o Kelp estava para atacar novamente. Guts tentava ir ao resgate, mas o ogro não o dava sossego. O Kelp ataca, mas quando os disparos de água estavam para acertar Sérpico, ele se dissipa. Mas isso não foi obra dos espíritos do vento. A água ao redor do Kelp começa a se espalhar. Para sua agonia, as gotas se juntavam, formando colunas de água e começavam a afogar os trolls. E isso era obra de Silk, que havia invocado o espírito da água. Eu sou parente da água, o espírito do rio que corre por essas terras. Estou honrada de obedecer a seus antepassados. Eu purificarei e levarei embora os espíritos malignos que se encontram nessas terras. Em nome da Senhorita das Águas Profundas, eu ordeno-te, ó Undi, para preencher esta terra e levar embora essas almas más para a escuridão do vilarejo da morte. Água. Que foda. Eu sou a água. Isso é muito massa, vai. E se amontoa nesse rio do vale, a própria água. Reúnam-se, ó meus parentes,
reúnam-se, enfureçam-se e fluam. O local começa a tremer. Parecia um terremoto. Isidro vai ver o que era e percebe que o rio estava transbordando e indo na direção do vilarejo. O mar chegou e começou a lavar toda a vila. Guts foi para junto dos outros e ficou protegido na porta da igreja, enquanto os monstros eram levados embora pela correnteza. Guts pula na água, vai até o ogro e o decepa a cabeça. Depois, se segura em Eles algumas quer madeiras finalizar quebradas no mesmo. chão. Em seguida, o Kelp também tem sua cabeça arrancada, pois Sérpico fez o mesmo que Guts. Isidro olha para a situação e lacrimeja, pois ele não fez nada. Então, olha na Silke, toda gloriosa e poderosa, controlando o mar. Legal, gente. Guts e os aldeões estavam Mas você é desacreditando. muito jovem, hein? A bruxa É, havia Não realmente mexe com a relaxa. energia. Ela havia realmente salvado a Vila Enoch. Enquanto todos comemoravam, Puck percebe Isidro com um olhar baixo, decepcionado. E Varela tenta despertar Silke, dizendo que já bastava, mas havia um problema. A conexão com o espírito da água foi tão forte que a garota não conseguia sair do transe. Farnese tenta despertá-la, Eita. mas Ivarela diz que não Isso é um sabe o que problema. acontece se tirá-la do transe à força. Existe a possibilidade de sua alma não conseguir voltar ao corpo. Farnese pergunta o que pode fazer. E Varela começa a pensar. Então percebe o cajado da casca. bruxa. Vamos fazer um ritual usando o cajado. Casca Vamos só focar a observando. consciência dela Tadinho. nesse mundo. A Flora me disse, o ritmo é 7, 7, 7, 3 vezes. Enquanto isso, Silke seguia presa no mundo astral, como se estivesse hipnotizada. O voo, a ventania, batedeira, emoções crescendo com violência, raiva, prazer. É insignificante na linguagem humana. Isso é irritante. Violência, poder, agitações violentas. Nós, nosso, meu, nós, eu, somos. Cachoeira, corrente, água, rio. As batidas ritmadas do cajado chegam à sua alma. Ela vê o fio que a conecta ao seu corpo e ouve as palavras de Flora. Ouça, Silke. É o nome Tornar-se desse fio um mesmo, com os que o pessoal espíritos fala, viagem é muito astral, importante, coloquei de prata, mas você né? não Cordão deve de ser prata. Cordão de completamente prata. envolvida com isso. É. Por isso, usuários de magia fazem barulhos Muito usando foda seus ele- o cajados autor trazer para isso. mantê-los conhecidos. Não se esqueça, Você viu que ele o caminho vem com um da negócio magia bem, nunca é tipo, se tornar um realista. com o poder. O caminho da magia Tipo, puxando é mais pra no realidade mundo da Idade físico, Média, e agora vem uma Farnese parte dava um mágica passo para depois. trás e acaba esbarrando em Casca, que estava bem na borda do retinha, teto. mexe com Ela uma parte começa a cair. mágica bonita, Farnese a uma segura, parte mas acaba obscura. caindo junto. Guts tenta se aproximar e segurar a mão de Farnese, mas não a alcança. Silke finalmente recobra o controle do corpo. Casca e Farnese se seguram em uma tora de madeira para não se afogarem, mas ainda assim são levadas pela correnteza. Mais tarde, a inundação Como havia assim? deixado Enoch. Tudo finalmente havia acabado. Guts vai até Silke e Isidro, que estavam na ponte da vila. Sérpico, ferido, chega ao local em seguida. As moças já se encontraram. E Varela o diz que Silke estava procurando por suas presenças. A garota se culpava pelo ocorrido. Guts então a toca no ombro. Para com isso. Se estiver tão tensa, não vai conseguir fazer nada. Você fez um ótimo trabalho. Sinceramente, estou sábio. surpreso. Você salvou este vilarejo, mesmo sendo tão pequena. Nenhum de nós a culpa. Então relaxa, pois estou Candy. contando contigo, jovem bruxa. Ele diz, bagunçando o chapéu da garota, o que claramente a acalma. Que E fofo. isso fez efeito, Cara desse pois logo tamanho em falando pra sequência, garotinha, ela sente a "Eu presença conto das contigo." garotas. Elas estavam vivas, mas havia um problema. Estavam desacordadas. E através da pira de madeira, estavam sendo Ah, levadas meu para algum Deus. lugar pelos trolls. Antes de partirem, Silke era ovacionada pelos aldeões, que a chamavam de a Grande Bruxa da Floresta, a Salvadora de Enoch. Perguntada por uma criança como consegue fazer coisas tão incríveis, Silke responde que apenas pegou emprestado o poder dos anjos e espíritos. Ela diz que aqueles que realmente salvaram a vila foram os 4 anjos que protegem os pontos cardeais. Ela também diz que o espírito que estava no local, antes do templo ser destruído, era um espírito do rio, chamado Lady de Benedek.
A história de Silk faz um velho lembrar de algo que seu avô costumava lhe dizer. Há muito tempo existia um templo no topo dessa montanha que guardava o espírito do rio. Ele diz. Silk fala que o espírito ficou violento, pois fora esquecido por tanto tempo. Por isso, a inundação foi tão exagerada. Ela se desculpa, pois no fundo, sabia que isso era mentira. Foi a sua própria raiva para com os moradores que fez aquilo acontecer. Depois, ela pede a permissão do padre para que seja construído um pequeno chafariz no canto oeste desse local, para louvar o espírito do Permissão, vai lá e o padre, constrói. já tendo presenciado a glória e o poder dos espíritos com seus próprios olhos, responde: permitirei. A tolerância também é o caminho de Deus. As pessoas ficam alegres, e algumas mulheres até dizem que agora querem se tornar bruxas. Enquanto isso, Isidro ó, estava em cuidado. sua Vai loja. gerar revoluções. Morgan vai até ele e pergunta o que o garoto tem. Bicudo. Vai cuidar dos teus problemas, velho. Aliás, você já pode ficar andando por aí? Sim, já tô me sentindo bem melhor. Obrigado. Eu é quem devo agradecer. Agradecimento do herói que salvou a vila? Por quê? Salvador uma ova. Eu não fiz nada. Nada. Só fiquei correndo por aí, matando tempo. Morgan mostra algo que queria dar de presente para o garoto. Uma espada que seu pai havia ganhado em uma aposta com um marinheiro. A espada mais parecia um facão, mas o tamanho era uma boa característica. Afinal, sendo pequena, O tamanho é mais dele. fácil para Isidro manejar. Nossa, tadinho. Não se importa? Era do seu pai. Não tem problema. Tava no sótão pegando poeira. É um presente de despedida de um idoso para uma criança com um futuro brilhante. Ah, lembrei de uma coisa. A razão pela qual eu me perdi na floresta aquele dia. Eu estava fugindo do vilarejo, da minha mãe doente, de todas as coisas pesadas e problemáticas. Eu só estava fugindo. Um sonho pode ser uma coisa engraçada, pode parecer um desafio corajoso, mas também pode ser uma fuga covarde. Se naqueles tempos eu não encontrasse aquela bruxa, não imagino o que teria acontecido comigo. Qual o seu sonho, filho? Isidro abre um sorriso. Lá vem você com esses papos de velho. Escuta só. O que eu tenho é uma ambição. É algo muito completamente marrento. diferente Revolto. desses sonhos infantis. Vou te provar que meu negócio é sério. Bem, é isso. Já vou indo. Vou cuidar bem desse camarada. Isidro então se vai. Depois ele chega até a estalagem onde os outros estavam. Puck e Varela cuidavam dos ferimentos de Sérpico. Ele não corria perigo de vida, mas não vai se levantar tão cedo. Cabisbaixo, ele pede pro grupo ir logo, e não esperá-lo se recuperar. Estou deixando a senhorita Farnese em suas mãos. Guts então se vira, chamando o grupo para ir logo. Isidro não se mexia, afinal, agora ele se considera um inútil. Ei, vamos logo. Quer ser deixado para trás? Guts o diz. Seguindo a trilha dos Trolls, o grupo chega a um bosque sinistro. Por que não aceitamos a ajuda deles? Disseram que algumas mulheres e crianças foram levadas pro covil dos Trolls. Isidro pergunta, mas Silk diz que eles só iriam atrapalhar. Puck diz que deveria ter Vou pegado fazer a uma capa raid, do vou fazer Picolino uma emprestada. dungeon. Silk Entrar esclarece na que não é caverna dos possível, dos pois uma Trolls. vez que o dono do Trolls. equipamento está estabelecido, os espíritos não darão seus poderes para outro facilmente. Mas eu sou o dono do vento. Ei, e a telepatia? Vai ter um chefão no Não deu em final nada. que vai ter Silk as diz que não. recompensas. Ela tenta chamá-las, mas parecem estar inconscientes. ela tem a Mas não se telepatia, né? preocupe, não sinto a energia delas sendo arrancadas. E elas ainda estão vestindo as armaduras prateadas. É impossível que os Trolls a encostem diretamente. Ela completa. O caminho ficava Doideira. cada vez mais estreito. De repente, eles se deparam com uma criatura tão bizarra quanto engraçada. Era uma cabeça com um grande nariz, olha isso. orelhas pontudas Filhote e de duas troll. pernas. Quando Silk estava para lançar algum feitiço, o monstrinho Que sai isso? correndo. Silk diz que a situação Tadinho. estava bem como ela temia. Eles estavam em uma parte do reino espiritual, uma parte cheia de armadilhas. Este é o domínio negro da parte dos espíritos. Olha. Clifford. O local Caralho, estava infestado olha de isso. criaturas grotescas. Como é que é? Silk Ui, continua. deu até A arrepio. vasta extensão Ui. do mundo Olha, astral parece. compreende várias regiões, cada uma com suas características atmosferas. Corpos etéreos tendem a gravitar em direções de odds da mesma natureza. Odds quentes seriam atraídos para o calor. Por outro lado, esse lugar, a escuridão onde os Olha corações isso, tipo os mergulhados em cogumelos. trevas se congregam, isso é Clifford.
Normalmente, isso não poderia acontecer nos mundos astral e físico, tão distintamente sobrepostos um ao outro. Trolls e ogros, elfos e criaturas espirituais. As formas de vida etéreas estão sendo percebidas pelos humanos quase como se tivessem corpos físicos. Eles eram, originalmente, habitantes de nosso mundo mental, em sonhos noturnos e fantasias. Se eles passarem a existir no mundo físico, Silk dizia, sem completar. Enquanto Ivarella e Puck usavam a cabeça viva de Problemas. Isidro pergunta o que aconteceria se essas coisas existissem na realidade. Ela não tem certeza, mas sabe que o mundo passaria por uma modificação. E ela acha que essa mudança já tenha começado desde a aparição de um certo homem. Eu acho que Eles começou lá no continuam o festival, caminho, né? até que chegam ao buraco que os eclipse. levaria direto para o covil dos Trolls. Silk tenta se comunicar novamente Olha com as isso. garotas. Nesse momento, Exato. Farnese acordava e se deparava com Casca ao seu lado. Ela a balança para acordá-la. É quando ouve Silk a chamar em sua mente. Farnese pergunta à bruxa que lugar é esse. De repente, elas percebem um olho bizarro saindo do chão molhado. Farnese e Casca arregalam seus olhos e ficam paralisadas por um segundo. Elas olham mais atentamente ao redor do local. Estavam cercadas. Haviam monstros e cadáveres de mulheres Cara, para olha todos isso. os lados. Silk diz para Farnese se acalmar, pois enquanto estiverem usando as armaduras, não serão tocadas. Farnese percebe o tronco mais acima e tenta subir nele junto de Casca. O monstro do olho sinistro se revela. Seu olho era conectado a um tentáculo que por sua vez era conectado ao seu queixo. Assustada, Farnese balança sua adaga na direção da criatura queixo. e se afasta Exato. assustada. Farnese respira de alívio e abraça Casca. Ela logo escuta um barulho. Olha para o lado de onde o barulho vinha e percebe um monte de trolls violando várias mulheres. Eles o faziam Credo, até gente. matá-las. Que isso? Quando uma morria, a jogava para dar de comer aos outros monstros. Silk diz para manterem a calma, não deixarem os trolls as perceberem. Então, uma outra mulher consegue se afastar do local da violação. Ai, meu Deus Ela do se céu. arrasta Pra até ajudar a Farnese e mulher. Casca, suplicando por ajuda. Mas de repente ela sente uma dor insuportável no útero. Começa a se debater, até que é rasgada de dentro para fora. Uma criatura grotesca saía de seu corpo. Várias cabeças, bracinhos minúsculos saindo de todos os cantos, até das bocas. Farnese não se contém Isso. e começa a gritar de desespero, o que alerta os trolls, que correm na sua direção. Silk diz que precisam se apressar. No caminho, o grupo vê alguns trolls, mas Silk manipula seu Zod para que virem suas atenções para outro lado. Puck pergunta como ela consegue fazer isso. Ela responde que manipular o Odd é parte das técnicas de magia. É algo que qualquer mago sabe fazer. Que prático. Você deveria aprender com ela, Droopy. Puck diz para Isidro. Enquanto alguns trolls continuavam a violentar as raptadas da vila, as estriparem com os dentes, as empilharem os ossos e usarem os crânios como colares, outros se aproximavam de Farnese e Casca. Farnese, sem sequer olhar, balança sua adaga para frente e corta os dedos de um dos monstros. O calor do corpo dela, escondido atrás de mim, não me permite praguejar. É a primeira vez que me levanto para proteger um ser mais fraco que eu. Os seus olhos inocentes que nada sabem não deixam que eu me contente com a impotência. Será este um castigo? Farnese dizia consigo mesma, enquanto balançava a adaga sem parar. Um dos trolls então a desarma com mulher, uma isso aí. foice e depois dispara uma fincada direta. Mas antes de atravessá-la, o monstro é atingido por virotes na cara. Guts havia chegado. Desculpa a demora. Guts começa a disparar uma rajada de virotes nos monstros até descarregar. Enquanto recarrega, ele pergunta se as garotas estão inteiras. Farnese, chorando de alívio, diz que sim. Ela pergunta sobre Sérpico e Guts esclarece. Ele não veio porque tá ferido. Não é nada grave. Prometi que te levaria de volta sã e salva. Silk diz para as mulheres que vieram salvá-las. Elas e o grupo vão pegar as crianças raptadas e começam a correr. Meu Mas trolls não Deus paravam do de céu. surgir. Parecia um ninho de formigas. Guts diz pro grupo ir, pois ele vai cuidar desses trolls. Silk acha isso uma completa loucura. Guts diz pra Farnese que ela tem ajudado muito. E se diz tudo grata. isso aí mesmo. Ela baixa a cabeça Praga aí, que e chora isso? de emoção. O grupo então começa a se retirar, o que aborrece Silk. No fim, todos fazem o que ele manda. Guts joga um saco de bombas pra Isidro. Acende o pavio dessa bolinha, conta até 3 e joga no inimigo.
ela explode. Abra o caminho e proteja as mulheres. Mas eu... Vai logo. A gente não tem tempo pra papo furado. Num campo de batalha, qualquer um com uma arma na mão é um guerreiro. É poucas. Até mesmo o moleque. Tô deixando em suas mãos porque sei que posso contar com você. Me mostre que consegue. Aí, Isidro solta um Isidro. Aí, sorriso garoto. e se manda, enquanto grita. Vou te mostrar, na moleza e com perfeição. Seu adulto de uma figa. Vê se você também não bate as botas. Ok. Mãos à obra. Os trolls avançam e Guts os para com uma enxurrada de Ai, vítimas. Guts, De fatia onde todo brotou mundo. tudo isso? Ah, que delícia. Vocês são baratos ou o quê? Tá. Já que é assim, vou ter que matar mais 100. De novo. Vai começar a Só limpeza. pra não Vai perder fazer uma o- faxina aqui nessa Guts caverna. então saca a Dragon Slayer e a ergue para o alto. Estão com fome? Então Dragon venham. Slayer. Metade de vocês vai virar ração agora. Enquanto isso, o restante do grupo fugia enquanto alguns trolls os seguia. Isidro queima o pavio da bomba na adaga de salamandra, conta até 3 e lança, se livrando dos monstros no caminho. Tá esperando o quê? A guia Boa, tem que ir garoto. na frente, né? Ele diz pra Silk. Eles continuam correndo. E o garoto estava mais motivado do que nunca para cumprir sua missão. A correria, Casca tropeça. E só não caiu porque Farnésia segurou. De repente, elas percebem ao lado uma criatura que parece uma aranha gigante com um grande olho no centro. No susto, Farnésia acerta o olho do monstro com sua adaga, o eliminando. Feito isso, elas Olha voltam só. a correr. Talvez essa seja minha punição, mas... será mesmo? Farnésia se perguntava. Eu só não desmaiei naquela hora graças à presença de Casca. Uma existência mais fraca do que eu me sustentou. Isso parece... salvação? São os fracos que eu tanto ultrajei, que agora me salvam de meus pecados. Enquanto isso, Ela tá muito Guts dilacerava refletindo muito, né? Procurando. não Tá se paravam de achando aí. matar. Fazia tempo que eu não sentia essa sensação. Ó, De ó, manejar a espada sem me prender tempo a que ele não nada. entrava no modo Sem ter de me Berserk. preocupar em proteger alguém debaixo de minhas asas. De poder liberar velocidade que há dentro de mim. Durante a fuga, Silk pede pra parar. Isso é fato, Pois o ela bicho fica sentia solto quando ele tá 13 trolls sozinho. à frente e 7 atrás. Estavam encurralados. Ela diz que fica com os da frente e Isidro com os de trás. Mas de repente, ela sente algo vindo em uma velocidade absurda. Esse algo estraçalha os 13 trolls na parte da frente e passa rapidamente Eita, pelo que é? grupo, como se fosse um vulto. E seguindo o caminho, destrói os 7 de trás também. Que diabo foi Ué? isso? Isidro se pergunta. O que parece Diabo é conhecer isso? aquela sombra. Os Guts olhos. havia terminado. Será Havia que é os transformado olhos? aquela Pra caverna tretar em um com mar de ele. sangue e tripas. Ele estava ofegante. Retira um pedaço de madeira que Ó, foi fincado ó. em seu braço. Daquele mar de sangue, algo parecia emergir. O estigma começa a meu sangrar Deus. intensamente. O berrelete que Guts carrega começa a se contorcer e fazer barulho. Guts tem uma sensação terrivelmente familiar. Uma atmosfera Vai aparecer a- sufocante. A Slan. Silk e os outros estavam quase saindo da caverna, quando Casca, assim como Guts, sente uma dor acima do normal no estigma. Deus do Silk céu. tenta com seus poderes averiguar o que estava acontecendo mais no fundo, e sente como se tivesse caído em um abismo. Tomada por desespero, ela grita e se pergunta o que foi essa sensação. Ela tenta se comunicar com Guts. O que está acontecendo? Me responda, Guts. Ela dizia, mas o espadachim não respondia. Ele estava paralisado. Das vísceras e sangue dos trolls, alguém tomava forma. Islã. Credo como eles se manifestam, A mão né, de em Deus. forma física. Me encarno depois de tanto tempo e vou parar justo nas vísceras desses trolls. Pior corpo etéreo que este eu não podia arranjar. Ela dizia. Primeiro, Guts ficou paralisado. E depois, foi tomado pelo ódio. Ele avançou contra Slan na tentativa de parti-la em dois. Mas ela o parou com suas asas e o jogou de cara no mar de sangue. Quando ele levantou, ela o abraçou e disse: Saudades de você, meu querido. Estava Credo. louca pra te ver. Na verdade, Sai fora. eu nunca deixei de te sentir. Aqui na caverna, lá na torre, nas incontáveis noites passadas em claro.
sentia seus gritos de lamento. E uma vez que o caminho se abriu, eu sabia que você viria até Clifford, minha morada. Venha, me faça sentir mais a tua ira, a tua dor. Libere tudo. Silk sentia as emoções de Guts. Parecia que seu coração ia explodir. Ela não via outra alternativa. Então decide fazer um feitiço para bloquear a entrada da caverna. Isidro diz que precisam esperar o Guts sair primeiro, mas Silk fala que não tem mais tempo. Ela sente trolls vindo na direção do grupo. Se a caverna não for fechada, eles voltarão a atacar a vila e as redondezas. Guts ouviu o que eu disse. Vamos torcer para ele sair de lá antes do feitiço surtir efeito. Ela completa. Com suas asas, Islan ergue Guts. O retira a parte de cima da armadura e o sobretudo, enquanto faz um grande corte em seu tronco. Ela o diz para lutar e penetrá-la, enquanto se esfrega na Dragon Slayer e abraça o homem e o lambe. Ou será que é muito Ó a linguona dele lá. como você? Ela provoca. Ao olhar o Behelit que ele guardava, ela sugere. O Behelit só tá Você assim, também ó. não faz uma oferenda, como ele fez. De repente, algo acerta uma de suas asas. Alguém havia chegado. O Cavaleiro Caveira. Não venha segurar vela no namoro entre um homem e uma mulher. Ou prefere se juntar a nós, meu rei? Ela questiona. Chamou pro trisal. Devassa feita de entranhas. Dessa vez Ó, só você foi devassa invocada. feita de entranha. Invocada? Eu vim porque quis. Queria rever o meu querido. Você entende o que está acontecendo? São essas as consequências do surgimento do quinto elemento. Os mundos acabam se sobrepondo. Aliás, não sei nada dos outros 4. Cada um está enfurnado em sua sefira favorita, pairando por aí, sem sequer assumirem uma forma concreta. Então, não há mais o que conversarmos. Retruca o cavaleiro, sacando sua espada, ao que a demônia provoca. Pra que a pressa? Não sabe que toda mulher gosta de preliminares? Este lugar é meu próprio ventre. Então dancem loucamente, meus embriões das trevas. Ao redor do cavaleiro, levantam vários ogros. Enquanto Silk conjurava o feitiço, entra novamente em transe, e cabia somente a Isidro parar os trolls que já haviam chegado. O espírito de Silk se sentia pesado, como se estivesse afundando num pântano sem fundo. Ela lembra das orientações de Flora. Na chuva, o espírito das águas. Em solo, o espírito da terra. A forma mais eficiente de evocar uma força é sempre seguindo os princípios do universo. Mas isso, ao mesmo tempo, é muito perigoso, pois se a força da natureza for muito acima do que o mago pode controlar, ele pode acabar sendo engolido pela própria força. E cuidado, dentre todos os espíritos, o mais perigoso é o das trevas. Jamais se esqueça, quando você espiar a escuridão, ela também estará espiando você. O Cavaleiro Caveira seguia enfrentando os ogros, os fatiando. Isso é mas muito eles não VR. paravam de É vir. muito real Trolls também. brotavam daquele mar de morte. Islam diz que este é o útero das trevas, a margem do mundo dos mortos, onde as almas amaldiçoadas tomam forma etérea. Logo, seus filhos brotarão sem parar, como se fossem larvas recém-nascidas. De repente, Guts aponta seu braço de ferro para a barriga de Islam e dispara um tiro de canhão, o que faz a demônia sorrir. Tome. Isidro seguia afastando os trolls com as bombas, até que só lhe restava uma. Um troll maior, vestido com uma armadura e armado com uma besta, aparece. Isidro estava para lhe jogar a última bomba, mas o grande troll usa outro como escudo. Então, Isidro hesita. E agora? Vai ser difícil pegar todos com uma bomba só. Isidro olha para Silk, olha para a adaga. Lembra do momento em que Morgan o salvou. Tá, eu sei, mas... O troll apontava a besta para o garoto, que percebe que não havia tempo para hesitar. Ele corre ao mesmo tempo em que acende o pavio da bomba, joga no monstro e usa um outro de escudo. Após a explosão, o troll dispara uma flecha. Isidro gira no chão para desviar. O monstro ataca com o machado, mas o garoto levanta mais rápido e o machado acerta apenas o chão. Isidro então contra-ataca.
fazendo um corte nas costelas do monstro com a espada que ganhou de Morgan. Oi, Depois gira e finaliza o troll com a adaga de Salamandra, o queimando. Enquanto isso, Islan também sentia um fogo lhe queimando, junto à sensação do corpo sendo rasgado. Mas ainda era pouco. Ela queria mais, muito mais. Nesse momento, o Caveira diz pra Guts: Não se intimide. Com essa tua espada, você pode. Essa navalha forjada pelo tormento de centenas e milhares de almas penadas. É capaz. Rasgue-a! Guts então atravessa o estômago de Islan com sua espada. Ela começa a se Voyeur. contorcer de prazer. Rasgue-a. Tesão. Ela dizia, meu ventre rasgando, vida e morte se amaranhando em meu útero. Ela beija Guts na boca e o olha no olho. E então, se desfaz em vísceras. De algum lugar, a voz de Islan ecoava. Nos veremos de novo, enquanto dava risadas. O local começa a tremer e os monstros derreterem. Resultado da invocação de Silk. Sou o senhor das raízes putrefadas, dono de todas as árvores mortas e lodo desta floresta. Pelo pacto que firmei com essa pequena humana, transformarei estes trolls que rastejam pelo meu corpo em berço para as larvas da imundice. Apodreçam! Os trolls começam a se dissolver. Foda. E o local tremia Foda ainda esse mais. negócio Quando da Silk magia retoma o controle, da tenta se natureza comunicar vai com Guts, o dizendo para sair do local agora. Lamento, garota, mas estou ocupado agora. Droga! O que é que tá acontecendo aqui? É a consequência da aparição forçada dela. Toda a vida e morte existente nesta área entraram em ebulição. E o lugar se transformou em caos. Se não for feita alguma coisa, esta onda vai extravasar a caverna e engolir todo o espaço em volta. É, mas antes disso vai engolir a gente. E a entrada já tá bloqueada. Talvez seja uma boa ideia experimentar aquilo. Apesar de que eu pretendia usar aquilo para enviar aqueles 5 ao olho do turbilhão. O Caveira enfia sua espada dentro da garganta e quando a retira, ela está completamente modificada, cheia de olhos, narizes e bocas. Guts vê segurança da caveira dos Behellites. Esta é uma navalha Caralho, que que é feita com os isso, Behellites homem? que tomei dos Lembra que outros ele come os apóstolos. Behellites? Esta é a espada do chamamento. Ele então faz um corte no solo, o que abre uma espécie de portal. Tudo começa a ser sugado. O Caveira coloca Foda, Guts no seu homem. cavalo e eles cavalgam a máxima velocidade. Ao olhar para trás, Guts vê o portal girando e girando e sugando tudo. Silk não conseguia mais segurar. A caverna iria se destruir. Mas de repente, Senhora, como é que Guts pode? aparece O cara pensou em junto ao tudo, Caveira. meu. O cara pensou em tudo. Afinal, o que você fez? Abri uma fenda no espaço para sairmos daquela dimensão. É a força desta espada. Lá vem você de novo com esse papo estranho. A propósito, o que você fazia lá? Quando Guts percebe, o Caveira já havia desaparecido nas sombras. Igual o mestre dos De magos. novo, Quando fico você te vai vendo. perguntar, já foi Silk se embora já. perguntava Só quem era agradece. aquele cavaleiro. De repente, Só pede beijo. todas as trevas de Cliffoth desaparecem. Isidro fica impressionado com o poder de Silk, o que a deixa sem jeito, pois não foi ela quem fez isso. Depois, todos voltam a Enoch. Sérpico aliviado se emociona ao ver Farnese bem. Guts olhava para o grupo e lembrava dos que se foram. Companheiros, Foda isso. nunca mais. Que tristeza. É o que eu pensava, mas... A turminha dele. Perninha dele agora. Que lindo, esse filme me emocionou. Bonito. Muito bonito. Muito obrigado Nossa, tá por ter muito bom. assistido a mais um episódio. Se puder, quiser Ô, gata, ficou emocionada? É muito emocionante. Ai, esse finzinho assim, ele lembrando o povo. Agora com a turminha nova dele. A sina do guerreiro. E o legal de Berserk que o último capítulo foi muito bom, muito bom. Foi. Aí eu pensei assim, agora as coisas vão dar uma acalmada. E esse conseguiu ser ótimo também, muito bom também. Cara, esse foi Escalou muito mais bom. Também, né? Tem o Cavaleiro Caveira, óbvio que fica bom. School Knight. Desculpa, o School Knight. O School Knight merecia uma música, uma batidona, essas batidonas que eles fazem hoje em dia, esses trap de TikTok aí. Esses funk. É tipo um funk, esses mais acelerados, pra andar de carro rápidos.
Ninguém fez. Fazer um do School Knight. Ninguém fez do School Knight, né? Eu nunca esbarrei, sempre é do Griffith Ah, eu vou e do fazer. Guts. Eu vou ter que fazer do School Knight. Nossa, é muito bom, gente. Nossa, muito School bom. Knight é muito foda. Eu quero uma camiseta dele já. Pra ontem. Um pôster. A gente vai ter que comprar alguma coisa do Não, mundo de Berserk, com tirando os certeza, mangás. tirando os mangás, sim. Mas é isso aí, a Silk também, a Flora que apareceu agora também, não tem o que Bom, falar, muito agora foda. o Isidro, ele tem que fazer uma limonada com um limão. Eu acho que ele tem que ir pro lado, aqui o Guts, né, não tem explicação. Mas ele tem que ir pra tem um meio termo ali, que você pode ser tipo um guerreiro, mas mexer uma parte com magia também, entendeu? Que eu não Isso. lembro qual que é o nome nos RPG dessa classe, mas ela existe. Mas dá pra você Daí ele fazer. aprende as coisas com o Guts e vai aprender Sim. as coisas com a... É que nos jogos tem vários, é tipo, tem o Bardo no RPG. O Bardo, ele é um músico e ele usa a música pra, tipo, gerar auras voltar, recuperar energia, recuperar a vida, recuperar a mana, que fala que é pra soltar magia e tal. Mas ele também é parrudo e ele também dá porrada. Tipo, ele não é o mais forte de aguentar a porrada, não é o mais forte de bater, ele não é o melhor mago do mundo, mas ele é tipo os três juntos, entendeu? Nossa, eu tô assistindo Frieren sozinha, mas você ia gostar de assistir. Fala Ah, eu tudo gosto isso. Fala dessas todas coisas. essas coisas. Fala de mana, fala de Eu gosto disso. diferentes classes. Já fui um jogador ativíssimo de Dota também. É E isso. de World of Warcraft. A gente vai assistir o próximo já. Esperamos vocês na quinta. E o próximo a gente vai ver 2, porque são episódios bem curtinhos e a gente tá muito mal acostumado, Subsolo. Sim, A gente tá acostumado com os capítulos de meia hora a mais. sim. Os curtos a gente já fica meio perdido já. É isso, ó. Um abraço. Um abraço pro Bardo.